Olá, muitos desses doces de leite que foram gravados a pedidos de pessoas ou, obviamente, de oportunidades que tive de aprender coisas incríveis quando estive diante delas. Mas esse último foi exatamente um pedido de meu filho, feito de forma muito engraçada, pois nós conversávamos e eu dizia para ele que eu estava pensando em qual tema eu iria usar para falar. E ele então olhou para mim e disse: "Ah, papai, escolhe qualquer um." E eu falei assim: "Mas o papai agora está sem aquele espírito criativo." E ele então na mesma hora disse: "Você acabou de falar para a gente não ficar falando da vida alheia. Então fala para eles também, às vezes eles não sabem." E eu não sei se é ou não a melhor ideia, mas eu me recordo de uma experiência muito boa que tive uma vez ao ouvir um amigo me dizer que quando nós estávamos tratando em excesso da vida alheia, nós estávamos, no fundo, nos ocupando de um tempo que não nos pertencia. E ali, naquela ocasião, eu então ouvi algo que profundamente me marcou para a vida inteira, dizendo que nós vamos numa crescente em que um dia nós somos aquele que vai até as pessoas e as provoca, incitando-as a falar sobre o mal a respeito de vidas alheias. Nós criamos as imagens, nós criamos as falas, nós nos sentimos bem em repassar, em multiplicar as falas sobre as tristezas, as fraquezas, a maneira como o outro procede e que diferencia da nossa. Mas que nós damos alguns passos na vida e noutra ocasião nós já estamos diferentes quando os outros nos procuram para falar a respeito. E nós às vezes até participamos porque fomos procurados também. E damos os nossos pitacos e acrescentamos. Depois de um certo tempo, outros vêm ao nosso encontro e nós já não vamos mais aumentar. Nós vamos muitas vezes ouvir e vamos, na verdade, aguardar que aquele assunto se encerre, mas já não temos mais aquela condição de amplificarmos ou piorarmos ou mantermos aquela conversa por muito tempo, porque de repente descobrimos outras coisas importantes sobre a pessoa ou, obviamente, sobre outros assuntos. E há de chegar um dia em que, obviamente, quando nos procurarem para falarem a respeito da vida alheia, questionando, maltratando, espezinhando, destruindo um caráter, uma pessoa, nós vamos então ter a condição de, ao ouvi-la, percebermos também, observando que nós somos também passíveis de erros e cometemos inúmeros deles, e outros tantos falam de nós, mas também temos virtudes e vamos então dizer isso àquelas pessoas, que há virtude também naquelas pessoas. Por mais que elas sejam péssimas, terríveis, nós também sabemos enxergar que há ali valores que muitas vezes nem nós mesmos possuímos. E por fim, certamente nessa gradação, aqueles que vão ter a oportunidade de chegar e de forma alguma trazer, maldizer, maltratar uma figura humana. Por mais que ela tenha os seus defeitos, a consciência plena de si mesmo já vai o impedir de fazer isso. E então, se ele não tiver algo benéfico a dizer a respeito da pessoa, certamente daquela boca não sairá ali nenhuma maledicência, nenhuma crítica, nenhuma notícia, seja ela falsa ou verdadeira, que seja para deteriorar ou maltratar alguém. Nesse sentido, e pensando assim, a gente percebe que esse raciocínio já para muitos anos, Confúcio era talvez um daqueles expoentes que mais tratava disso. E uma das frases dele que sempre carreguei em meu coração, mas nunca havia feito essa analogia, essa relação, a não ser nessa conversa com meus filhos, quando ele dizia: o homem superior assume e atribui culpa a si mesmo quando a tem. O homem comum sempre aplica ao outro a culpa e nunca a enxerga em si mesmo. Então que fique aí para nós pensarmos um pouco, a pedido do meu garoto, nós possamos pensar com carinho, já que ele ouviu, para que todos nós possamos também pensar e ouvir. Um forte abraço a todos e que tenhamos assim uma vida mais doce.